Nós vimos um pouco sobre o Linear Layout, agora vamos aprender outro tipo de View Group, que é o Relative Layout. Vamos ver como que esse layout funciona. Bom, o Relative Layout ele tem duas formas de a gente posicionar as views dentro dele. A primeira forma é em relação ao Layout Pie, né? Então, ou seja, essas views aqui elas estão posicionadas relativamente ao Layout Pie, que é o próprio Relative Layout, que é essa parte laranja aqui, tá? E tem uma segunda forma de posicionar as views dentro dele, que é em relação às outras views, né? Então, por exemplo, eu tenho uma imagem aqui, e esse título e essa descrição estão posicionadas em relação a essa imagem, né? Então, está posicionado aqui no topo da imagem, e está posicionado aqui na base da imagem, tá? Então, são essas duas formas que a gente tem de posicionar as views dentro do Relative Layout. Vamos ver então um pouco mais sobre cada uma desses tipos aí, tá? O primeiro é em relação ao Layout Pie, né? Então a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui Top, Left, Right e Bottom, né? Então a gente tem aqui a parte superior, esquerda, direita e a parte de baixo. Tá? Então como é que funciona esse posicionamento, tá? Quais são os principais atributos de posicionamento em relação ao Layout Pie, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, o Android Layout Align Parent Top, verdadeiro ou falso. Com esse atributo aqui, se eu colocar ele verdadeiro, essa imagem aqui, por exemplo, né, eu configuro esse atributo nessa imagem, ele vai ser alinhado ao topo do meu Layout Pie, ou seja, o meu Layout Pie é a parte em laranja e essa imagem aqui onde eu configuro esse atributo vai ficar relacionado aqui em cima, né? Na parte de cima, aqui no top, certo? Eu também posso configurar o layout alinhado ao bottom, ou seja, que é lá na parte de baixo, igual esse botão, por exemplo, né? Se eu configurar o layout align parent bottom igual a verdadeiro, esse botão aqui, ó, ele vai ficar posicionado lá embaixo no nosso Relative Layout, né, em relação ao Relative Layout. Eu tenho mais outras coisas aqui. Eu tenho a parte que eu posso posicionar à esquerda e à direita, né? Então, se eu quiser posicionar alguma view aqui na esquerda ou alguma view aqui na direita, eu também posso posicionar eles. É só utilizar esses atributos. Só reforçando que esses atributos você sempre configura nas views e não no View Group Pie, tá? Então, esses atributos você configura nas views que estão dentro do seu Relative Layout. Beleza? E tem alguns outros aqui também, né? A gente tem o Center Horizontal, ou seja, se eu colocar verdadeiro, ele vai centralizar a sua view bem no meio aqui, de forma horizontal no seu Relative Layout. E a gente também tem o Center Vertical, né? Então ele vai centralizar de forma vertical. Então você consegue centralizar na forma vertical, assim, nesse sentido aqui, né? De baixo para cima. Eu consigo centralizar também na forma horizontal, da esquerda para a direita aqui, né? Que é na parte, quando está deitado aqui, o horizonte, né? Então, se eu quiser centralizar exatamente no meio do meu layout, eu posso utilizar esses dois atributos, tá? Todos esses atributos você pode combinar eles, né? Então, se eu quero, por exemplo, que a minha view fica lá em cima na direita, eu configuro o top como verdadeiro e o right também como verdadeiro. Então, ele vai ficar aqui em cima e aqui nesse canto aqui na direita, certo? É assim que funciona aqui para você configurar e posicionar suas views no Relative Layout em relação ao Layout Pie. Então, agora, vamos ver como é que funciona para posicionar as views em relação umas às outras dentro do Relative Layout. Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas views, né? Tem aqui os nomes dos Android, das versões do Android, tá? Que eu coloquei para exemplificar, e umas outras views aqui do lado com um V dentro, tá? Então, como é que funciona? Primeiro, a gente tem que saber que todas as views têm uma identificação, né? Então, por exemplo, todas as views aqui elas têm um ID. Então, aqui como é que funciona? Cada uma delas vai ter Android2.id, @ mais ID / e o ID da view. Porque a gente precisa dar um nome para elas para a gente conseguir fazer a relação entre uma e outra, tá bom? Vamos ver quais são os principais atributos disponíveis aqui para posicionamento, né? Então, vamos lá. Ó. Tem o Android Layout to Left Off, ou seja, o que eu posso falar? Então vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos a view Cupcake e tem essa view aqui
V, certo? Se eu configurar esse atributo aqui na view V, eu posso falar que eu quero que ela fique à esquerda da minha view Cupcake, certo? Então eu consigo fazer dessa forma. Então eu quero que a minha view V fique à esquerda da minha view Cupcake. E aqui eu coloco o ID da view Cupcake, né? E assim por diante eu posso fazer também posicionar à esquerda, à direita, como está essa view aqui, né? Passando aqui o ID da view. Eu posso configurar acima, consigo configurar abaixo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, está abaixo aqui essa view, a Nougat. Então, são esses os posicionamentos que eu consigo fazer, né? Então, por exemplo, essa view aqui, a Donut, né? Eu configurei ela para ficar em relação ao Pie abaixo na esquerda e coloco, né, a Froyo para ficar acima dela, né? Então, eu consigo configurar. Lembrando que esses atributos aqui eles podem ser combinados também, né? Eu posso colocar à esquerda abaixo, né? Então eu posso ir combinando como eu quiser, tá? Bom, isso aqui são os exemplos na teoria. Vamos ver também um pouco desses exemplos na prática lá dentro do Android Studio. Agora aqui no Android Studio a gente vai treinar o que a gente aprendeu na prática sobre o Relative Layout. Então a gente vai fazer dois exemplos aqui. O primeiro vai ser ver como é que funciona o posicionamento na prática referente ao Pie, ao layout Pie. E o segundo exemplo vai ser como a gente faz isso entre as próprias views, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um Relative Layout e 3 views dentro dele, tá? Aqui no nosso preview ele está mostrando uma view em cima da outra, porque eu não defini nenhum posicionamento para elas aqui, então ela fica assim mesmo, tá? E cada view minha já tem um ID para facilitar depois a gente fazer a relação entre as views. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser posicionar essa minha view que está escrito KitKat, eu vou posicionar ela no topo e centralizado do meu layout, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui o layout para alinhar ao topo, né, do meu parent, tá? Aqui, opa. Do meu parent, então ele vai alinhar no topo. Eu também vou pegar aqui o outro atributo para conseguir alinhar de forma horizontal. Então, dessa forma, ele vai ficar preso aqui no topo do meu layout, no meu Relative Layout, e também aqui centralizado de forma horizontal. Bom, a minha outra view aqui agora é a Jelly Bean. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela referente ao meu layout Pie, só que à esquerda lá embaixo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, à esquerda. E lá embaixo. Opa. Peguei aqui o errado. E lá embaixo, certo? Verdadeiro. Então a gente pode ver que ela ficou posicionada à esquerda aqui e lá embaixo também, né? Lá no rodapé do nosso layout. E aqui, esse cara aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que a única diferença é que eu vou posicionar também lá embaixo, só que eu vou posicionar à direita ele. Verdadeiro. Beleza, então tá tudo posicionado certinho aqui. A minha KitKat está posicionada no topo, centralizado de forma horizontal. A minha Jelly Bean está posicionada no rodapé à esquerda e a minha Nougat está posicionado no rodapé à direita, tá? Então dessa forma a gente conseguiu posicionar o nosso layout aí, tá? Então a gente posicionou as nossas views utilizando a referência ao layout Pie, tá? Agora vamos para o exemplo que a gente vai posicionar essas mesmas views, só que referente uma à outra, né? Elas vão ficar posicionadas com referência entre si, tá? Então vamos lá agora. Bom, para começar então, eu vou posicionar a minha view aqui, Jelly Bean, embaixo da KitKat, tá? Então vamos lá, vou tirar esses atributos aqui, essas configurações. Então eu vou pegar aqui o layout, vou pegar aqui below, e aqui eu vou pegar abaixo da minha KitKat, vou configurar ela aqui. Então você pode ver que ela está configurada aqui e está exatamente posicionada na linha aqui abaixo da minha KitKat, tá? Se eu quiser centralizar isso aqui, por exemplo, se eu quiser centralizar ela, eu posso misturar aqui as configurações, né? Eu posso falar que ele vai ficar alinhado abaixo da KitKat, mas centralizado de forma horizontal aqui, ó, center horizontal, verdadeiro.
Então ele vai ficar aqui, ó, abaixo da KitKat, só que centralizado de forma horizontal. Ou eu posso fazer também para ela ficar posicionada à esquerda da minha view, né, da minha view KitKat. Então ela vai ficar abaixo e à esquerda, né? Então, ó, você viu que ela já veio um pouquinho mais para cá, ela está abaixo e à esquerda. Vamos fazer a mesma coisa aqui para nossa outra view aqui embaixo, a Nougat. Então eu vou colocar que ela vai ficar abaixo da KitKat, certo? Está abaixo da KitKat, só que ela vai ficar posicionada à direita da minha KitKat aqui. Beleza, então a gente posicionou, tá vendo? Então como é que funciona esse posicionamento? A gente tem aqui como principal a nosso text view KitKat. Eu estou posicionando essas duas views em referência a ela. Então a minha Jelly Bean está abaixo e à esquerda da minha KitKat e a minha Nougat está abaixo e à direita da minha KitKat. E assim eu posso ir fazendo o posicionamento que eu quiser aqui, tá? Posso ir misturando esses atributos, tanto do relativo ao layout py, como relativo a outra view também, tá? Então, dessa forma, o Relative Layout, ele se torna muito dinâmico, né? E você consegue fazer posicionamentos bem legais e adequar as views do jeito que você precisar, beleza? Então essa foi a aula de Relative Layout, tá? Ele é um pouquinho mais complicado do que o Linear Layout, mas com o treino você acaba se acostumando com todos esses atributos e esses tipos de posicionamento. Beleza? Então agora a gente se vê na nossa próxima aula.